Olá, Cristina. Pode Boa começar. tarde. Eu queria só pedir, como eu já tinha conversado com vocês, porque minha internet está com um pouco de instabilidade, para que eu possa apresentar com a câmera desligada, tá? Então não sintam. Quer dizer, eu vou tentar aqui, né? Vamos ver como é que vai ser. Então, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui no GT de Moda, Cultura e Historicidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Madison Oliveira, eu sou professor do curso de graduação em Indumentária e pós-graduação em Design na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes, e trouxe para apresentar hoje, nessa edição do Colóquio de Moda, uma pesquisa que tenho feito a partir de uma coleção de indumentária que está no Museu Histórico Nacional desde 2015 que eu venho fazendo essa pesquisa. A coleção já está lá há bastante tempo. Minha abordagem para estudar essa coleção tem como base teórica os estudos empreendidos por Igor Koptov, que defende a biografia cultural das coisas, assim como também utiliza os argumentos similares de Rita Andrade, que está aqui na mesa, por meio de sua biografia cultural de um vestido. Além desses, mais recentemente encontrei uma experiência compartilhada entre M. Delahaye, Lou Taylor e Eleanor Thompson, que estudaram 6 gerações da família Messel para a montagem de uma exposição e a escrita de um livro, tendo como foco a coleção de roupas dessa família. Sendo assim, nomeei minha apresentação de notas biográficas de uma coleção de indumentária. Pelo reduzido espaço de tempo que tenho, trouxe uma pequena amostra que corresponde a 2 importantes entradas na coleção Sofia Jobim do Museu Histórico Nacional. No entanto, é preciso apresentar a antiga dona dessa coleção. Sofia Jobim nasceu em Avaré, São Paulo, em 1904 e faleceu no Rio de Janeiro em 1968. Ela teve uma vida bastante produtiva, né, uma trajetória variada e ativa, mas convergindo sua atuação para o campo do vestuário e moda. Ainda nos anos 30, Sofia escreveu colunas de moda para alguns periódicos cariocas. Eu trouxe aqui uma imagem, essa que está do lado do quadro da Sofia, a que eu considero a mais importante, a Arte Técnica, em que ela era publicada na Revista da Semana, em que propunha temas específicos e croquis originais acompanhados de moldes e dicas de como confeccioná-los. Nessa mesma época, Sofia fundou no centro do Rio de Janeiro o Liceu Império, uma escola profissionalizante feminina para formar modistas com cursos de corte e costura, de chapéus, luvas, etc. Na foto inferior, ela está naquilo que parece ser a sala de aula de modelagem desse Liceu Império. Nos anos 1940 e 1950, Sofia desenvolveu também alguns trabalhos como figurinista. Então, ela fez figurinos para teatro e para o cinema. No desenho aí de cima, que ela está com essa imagem, um vestido preto, podemos ver um croquis realizado para a peça Senhora, em que a Bibi Ferreira era a protagonista. Isso foi feito em 1949. Essa peça foi estreada em 1949. 1949 também é o ano em que Sofia iniciou suas aulas de indumentária na antiga Escola Nacional de Belas Artes, onde permaneceu até o ano do seu falecimento em 1968. Esse curso existe até hoje, depois de ter sofrido algumas modificações que o transformaram num curso de figurino, muito embora ainda mantenha o mesmo nome para manter o elo com o momento fundante do curso, né? Mas foi Sofia quem plantou essa semente na Escola de Belas Artes, sendo provavelmente a primeira professora de indumentária no Brasil, numa universidade. Nas 2 últimas fotos, que estão aqui do lado direito, que aparece aí na tela, Sofia aparece realizando uma das inúmeras palestras em que fez acompanhada de desfile. Nesse caso específico, o evento aconteceu no Teatro Maison de France em julho de 1957, quando ela mostrou alguns trajes da coleção de indumentária que ela já tinha
E esse é especificamente a faceta que eu queria trazer aqui para mostrar para vocês sobre Sofia. Numa das muitas idas ao Museu Histórico Nacional, a arquivista Daniela Gomes me mostrou este envelope que trazia escrito pelo lado de fora: documentos dos meus trajes adquiridos no Museu Simões da Silva. Isso foi o que eu encontrei ao abrir o envelope. 11 fichas manuscritas em papéis e tamanhos diferentes, algumas delas com a inscrição previamente impressa com o nome Museu Simões da Silva. No entanto, eu nunca tinha ouvido falar nesse museu. E quem foi Simões da Silva, afinal? Procurando nos documentos de Sofia, no arquivo histórico, achei um manuscrito bem importante para quem estuda seus trajes, o SMET 131. É o código desse documento. Numa das páginas desse caderno, encontrei a seguinte anotação: adquiridos do Museu Simões da Silva. Nesse ponto, as informações começaram a fazer algum sentido. Numa das fichas encontrada, havia anotação sobre o rico fardão do Barão de Sorocaba, que também aparecia no manuscrito. Iniciei uma pesquisa na hemeroteca da Biblioteca Nacional e encontrei muitas matérias sobre Antônio Carlos Simões da Silva, que nasceu em 1871 e faleceu em 1948. Mas essa, em especial, me chamou muita atenção, que é da Tribuna da Imprensa de 12 de julho de 1957, porque anunciava o grande leilão do Museu Simões da Silva, cujo acervo estava exposto no Palacete de Botafogo. A notícia chamava atenção para o fato de que o governo carioca ter deixado que as peças fossem vendidas separadamente para colecionadores diversos. No entanto, o que me mais chamou a atenção foi o nome de Sofia Jobim ser citado na matéria como uma das visitantes interessadas naquela exposição / coleção. Eu marquei até ali em vermelho a linha. O próximo passo foi procurar na internet sobre um catálogo do referido leilão organizado pela empresa Hernani Leiloeiros. E, para minha surpresa, encontrei para vender num sebo virtual esse exemplar com a descrição pormenorizada dos 2.079 lotes, contendo inclusive o fardão do Barão de Sorocaba. Essa imagem é lá do Museu Histórico Nacional, dentro da vitrine onde ele está exposto na Sala do Império. Fiquei intrigado em saber quem era o Barão de Sorocaba e os outros personagens descritos nas fichas. De acordo com os dados biográficos do Antônio Carlos Simões da Silva, identifiquei os nomes dos antigos usuários das peças, que em sua maioria tinham relação de parentesco com o dono do museu. Então, fiz um rascunho de uma árvore genealógica dele, onde seu nome aparece aqui embaixo e à direita, e todos os que estão citados eram antigos donos das peças adquiridas por Sofia, inclusive o Barão de Sorocaba, que foi bisavô do Simões. Uma das muitas curiosidades sobre essa descoberta é que o Barão de Sorocaba foi marido de Maria Benedita de Castro Canto e Melo, que por sua vez era irmã de Domitila de Castro Canto e Melo, a célebre Marquesa de Santos. Delas, Simões também tinha objetos. Aquelas 11 fichas encontradas no envelope, até então desconhecido, faziam parte de um total de 17 objetos pertencentes ao Museu Simões da Silva e foram adquiridos por Sofia, sendo quase todas as peças do século XIX, inclusive o tal fardão do Barão de Sorocaba, datado de 1828. Por isso, resolvi fazer uma tabela sintética para ficar mais fácil de visualizar o montante. Na penúltima coluna, eu coloquei o nome dos usuários originais e na última coluna o parentesco em relação ao dono do museu. Segundo consta na biografia de Simões, ele começou a colecionar objetos desde menino, mais precisamente aos 8 anos de idade, e é natural que, sendo colecionador, guardasse essas peças que pertenceram aos membros de sua família, na grande maioria. Aliás, o museu que ele tinha era do tipo casa-museu, com peças bem variadas. Para nós aqui é importante informar que lá existia uma sala exclusivamente dedicada à indumentária histórica. Essa entrada de peças foi a primeira que descobri, integrando o acervo de Sofia, mas a segunda também era sobre indumentária histórica. E foi naquele mesmo manuscrito SMET 131 que encontrei outra anotação, dessa vez com uma lista de trajes imperiais da coleção Nenê Maia Monteiro. Dessa vez eu já comecei logo fazendo uma tabela, então eu resolvi fazer um quadro sintético com as principais informações obtidas, e com essa listagem, né, que a Sofia numerou,
e escreveu a manuscrita com as informações que depois eu também fui completando à medida que eu fui seguindo. Eu contabilizei 22 peças, muitas datadas do Segundo Império Brasileiro e pertencentes originalmente às baronesas de Estrela e de Inhoã, como a gente vê aí na coluna do usuário. Mas quase não consegui encontrar informações sobre Nenê Maia Monteiro na internet. Então, no acervo da Sofia, identifiquei uma fotografia datada de novembro de 1955, quando ela... Ok, Cristina. Quando ela foi homenageada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, após o retorno dela de uma viagem internacional em que foi representar o Brasil e as mulheres brasileiras. Na foto, Sofia marcou com um X o nome de algumas pessoas, e entre elas existe o único homem, é o ministro Aires de Maia Monteiro. E aí, o que eu fiz? Eu fui para a internet para procurar nas redes sociais pelo sobrenome Maia Monteiro. E aí me deparo com a Tânia Maia Monteiro, que era a neta do Aires. Fiz um contato com eles, com ela e com a mãe dela, e fui até Petrópolis, onde elas moram, e lá eu descobri mais informações sobre o Aires e sobre a Nenê. A Tânia era filha do Roberto, o Roberto o único filho do casal. E aí, com essas informações, eu também fiz uma espécie de rascunho da árvore genealógica, e aí do Conde de Estrela, né, e consegui descobrir os dois filhos dele, o Barão de Estrela e o Barão de Maia Monteiro. O Barão de Maia Monteiro, com a mulher, tiveram 8 filhos, o segundo deles é o Aires. Nenê era o apelido de Balbina Ramalho, que era a esposa do Aires. E aí começou também a fazer sentido que as peças que eram da tia, a baronesa de Estrela, né, Teresa Cristina, e que a irmã dela, Amélia Eugênia, que era a baronesa de Inhoã, então viessem parar nas mãos de Nenê. Mas, afinal de contas, eu ainda não sabia como é que tinha ido parar nas mãos de Sofia. Até que eu volto à documentação e encontro esse outro manuscrito em que a Sofia escreve Senhora Balbina Ramalho Amorim, a saudosa e encantadora Nenê Maia Monteiro, como era conhecida, da qual chegaram esses trajes. E encontro também uma outra anotação em que aparece cartão do ministro Aires Maia Monteiro. Após a morte de Sofia, após a morte de Nenê, Sofia recebeu alguns trajes. E essa relação de amizade parece que era bem anterior, porque eu encontrei numa coluna social do Gilberto Trompovski, de 1950, o casal Maia Monteiro sendo convidado para uma festa na casa de Sofia. O mais importante que eu trouxe aqui era uma espécie de certidão de nascimento de algumas dessas peças. Trouxe esse caso porque isso faz relação com a fala que a Carmô fez segunda-feira, e a Cristina também, sobre este casaco. Então, esta peça está nomeada no museu atualmente como casaco. E eu encontrei a ficha antiga do Museu da Sofia, em que ele aparecia como casaquinho de sim a moça, era a classificação. Só que ao manipular a peça, eu acabei descobrindo que ela, na verdade, ela não era um casaco porque não tinha mangas, né, não tem fechamento, e que ela era um conjunto de uma espécie de pelerine com um colete de frente única, que servia para proteger o traje inferior. Isso talvez não seja a coisa mais importante, né, que eu estou trazendo aqui hoje, mas uma questão que a Carmô também apontou é que a gente tem que fazer uma revisão na classificação dessas peças lá no Museu Histórico Nacional para continuar com a pesquisa que a gente tem desenvolvido lá na UFRJ, sob a liderança da professora Janine Pimentel, junto com a Cristina Volpe e os alunos, que se chama Terminologia do Vestuário. E aí a gente tem desenvolvido uma metodologia sobre um vocabulário controlado de peças de indumentárias no museu, né? E a gente pretende utilizar essa metodologia no acervo da Sofia Jobim, do Museu Histórico Nacional. Por fim, eu apresento aqui alguns autores com quem eu dialogo nessa pesquisa e agradeço, espero que não tenha passado muito, e me coloco à disposição para a gente tirar aqui algumas dúvidas que vierem. Tá bom? Obrigado, até já.